Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa é uma referência interessante que Jesus faz durante seu ministério terreno. Ele menciona essa comparação em Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa analogia é reforçada em Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Esses versículos sugerem que a segunda vinda de Jesus será caracterizada pela falta de preparação e pela surpresa para muitos. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam ocupadas com suas atividades diárias e não perceberam os sinais do julgamento iminente até que fosse tarde demais. Esses versículos destacam a falta de preparação e a surpresa que muitos experimentarão durante a segunda vinda de Jesus, assim como aconteceu nos dias de Noé. Há várias lições importantes que podemos extrair dessas palavras de Jesus. Distração pela vida cotidiana. Assim como as pessoas nos dias de Noé estavam ocupadas com suas atividades diárias, como comer, beber, casar e se dar em casamento, muitas pessoas nos dias atuais também podem estar absorvidas por preocupações terrenas e prazeres mundanos. Isso pode levar à negligência espiritual e à falta de preparação para a segunda vinda de Cristo. Falta de discernimento espiritual. Apesar dos sinais do julgamento iminente, como a pregação de Noé sobre o dilúvio vindouro, as pessoas daquela época não perceberam a seriedade da situação. Da mesma forma, nos dias atuais, pode haver uma falta de discernimento espiritual sobre os sinais dos tempos e a proximidade da volta de Jesus. A importância da prontidão espiritual. O exemplo de Noé nos ensina sobre a importância de estar preparado espiritualmente para os eventos futuros. Noé foi justo diante de Deus e obedeceu à sua vontade, construindo a arca e se preparando para o dilúvio. Da mesma forma, os seguidores de Jesus são chamados a estar vigilantes, a viver uma vida de retidão e a estar prontos para a sua segunda vinda. O julgamento de Deus. A referência ao dilúvio nos lembra do julgamento de Deus sobre o pecado e da necessidade de prestar contas diante dele. Assim como o dilúvio veio e levou todos os que estavam despreparados, a segunda vinda de Jesus também trará o julgamento final, onde cada pessoa será avaliada de acordo com suas ações e sua fé. Portanto, esses versículos nos exortam a não sermos negligentes espiritualmente, mas sim a estarmos vigilantes, preparados e atentos aos sinais dos tempos, vivendo uma vida de retidão e servindo a Deus fielmente enquanto aguardamos a volta gloriosa de Jesus Cristo. Essa comparação entre a segunda vinda de Jesus e os dias de Noé ressalta a importância da vigilância e da prontidão espiritual para os seguidores de Cristo. Existem várias razões pelas quais isso é fundamental. Impermanência da vida terrena. Assim como o dilúvio veio de repente e levou as pessoas despreparadas, a segunda vinda de Cristo também acontecerá de forma inesperada. Portanto, é essencial que os crentes estejam constantemente vigilantes e prontos para encontrarem-se com o Senhor, independentemente de quando isso ocorrer. Incerteza quanto ao tempo da segunda vinda. Em Mateus 24, versículo 36, Jesus ensinou que ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta. Essa incerteza ressalta a importância de viver uma vida de constante preparação espiritual, estando sempre em comunhão com Deus
e prontos para encontrá-lo a qualquer momento. Chamado à santidade e fidelidade. A vigilância espiritual implica em viver uma vida de santidade e fidelidade a Cristo. Os crentes são chamados a se afastarem do pecado e a se dedicarem à busca da vontade de Deus em suas vidas. Isso inclui estar atento aos ensinamentos de Jesus e viver de acordo com seus princípios. Testemunho para o mundo. A prontidão espiritual dos crentes não é apenas para benefício pessoal, mas também para testemunhar ao mundo ao seu redor. Uma vida de vigilância e prontidão demonstra a realidade da fé cristã e pode levar outros a também se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Portanto, a comparação com os dias de Noé nos lembra da importância de estar constantemente vigilante e pronto para a volta de Jesus, vivendo uma vida de santidade, fidelidade e serviço ao Senhor. Essa é uma chamada que deve ser levada a sério por todos os seguidores de Cristo, independentemente de quando ele retornará. A referência aos dias de Noé como um exemplo do estado moral e espiritual da humanidade antes da segunda vinda de Jesus é realmente fascinante e nos leva a refletir sobre a condição do mundo atual em relação àquela época. Vamos explorar mais sobre esse assunto. Corrupção generalizada. Em Gênesis 6, versículo 5, ensina que, nos dias de Noé, a corrupção era tão predominante que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. Isso sugere uma sociedade imersa em pecado, onde a injustiça, a violência e a depravação moral eram comuns. Hoje, vemos paralelos em um mundo onde a corrupção política, a violência, a exploração e muitas formas de imoralidade são difundidas. Afastamento de Deus. A descrição dos dias de Noé nos faz pensar em uma sociedade que havia se afastado de Deus. As pessoas estavam mais preocupadas com seus próprios interesses e prazeres do que com uma vida de obediência e devoção a Deus. Da mesma forma, hoje em dia, muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, colocando sua fé em outras coisas, como o materialismo, o individualismo e até mesmo a ciência. Indiferença espiritual. Nos dias de Noé, as pessoas estavam tão ocupadas com suas próprias vidas que não perceberam os sinais do julgamento iminente. Eles continuavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dilúvio veio e os levou todos embora. Hoje, também vemos uma indiferença espiritual semelhante, onde muitos estão tão absorvidos por suas atividades e preocupações mundanas que não dão atenção aos sinais dos tempos ou à necessidade de preparação espiritual para a volta de Cristo. Chamado à santidade e à separação. Assim como Noé foi chamado para se separar da corrupção ao seu redor e viver uma vida justa diante de Deus, os cristãos hoje são chamados para serem santos e separados do mundo, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus em meio a uma cultura corrompida. A referência aos dias de Noé como um exemplo do estado moral e espiritual da humanidade antes da segunda vinda de Jesus é significativa e encontramos apoio para essa interpretação em várias passagens bíblicas. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Este versículo descreve a condição moral depravada da humanidade nos dias de Noé, destacando a extensão da corrupção e da falta de Deus na sociedade daquela época. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus profetiza sobre os últimos dias, indicando que a iniquidade aumentará. Essa falta de retidão moral é uma característica dos tempos que antecedem sua segunda vinda, refletindo o estado semelhante ao dos dias de Noé. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Este trecho descreve vividamente as características da humanidade nos últimos dias, destacando a decadência espiritual e moral que antecederá a volta de Cristo. Portanto, a referência aos dias de Noé nos lembra da importância de estarmos atentos ao estado moral e espiritual da sociedade em que vivemos e nos desafia a permanecer firmes na fé, mesmo diante das pressões e tentações do mundo ao nosso redor. É um chamado à santidade, à obediência e à prontidão espiritual enquanto aguardamos a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo. Diante da profunda reflexão sobre a comparação entre os dias de Noé e a atualidade, somos confrontados com a realidade do estado moral e espiritual da humanidade antes da segunda vinda de Jesus. Assim como nos dias de Noé, vivemos em um mundo marcado pela corrupção, pela falta de Deus e pela indiferença espiritual. As Escrituras nos alertam sobre os sinais dos tempos e nos chamam à vigilância, à prontidão espiritual e à separação do mal. Neste momento crucial da história, o convite de Deus para correr para Cristo enquanto há tempo ressoa mais alto do que nunca. Enquanto ainda respiramos, há esperança e oportunidade para cada pessoa encontrar a salvação em Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a vida eterna e a única resposta para a restauração do relacionamento com Deus. Portanto, diante da iminência da segunda vinda de Cristo e do julgamento final, é urgente que cada um de nós corra para Cristo, arrependa-se de seus pecados e entregue sua vida a Ele. Não podemos permitir que as distrações e as preocupações desta vida nos impeçam de tomar essa decisão vital. Que possamos, com fervor e determinação, buscar a face do Senhor, entregando-lhe nossos corações e buscando viver em conformidade com a sua vontade. Que possamos ser luzes em meio às trevas, testemunhando do amor e do poder de Cristo a todos ao nosso redor. Que esta chamada ressoe em nossos corações hoje e sempre. Corramos para Cristo enquanto há tempo, pois Ele é a nossa única esperança de salvação e vida eterna. Que ninguém seja encontrado despreparado quando o Filho do Homem retornar. Que cada um de nós possa estar pronto, aguardando ansiosamente a sua volta e vivendo de acordo com a sua vontade até que Ele venha. Amém. Se você foi impactado por esta mensagem e deseja explorar mais profundamente temas como a segunda vinda de Cristo, a vida espiritual e o estudo da Palavra de Deus, este canal é para você. Inscreva-se agora para receber atualizações regulares, novos vídeos e conteúdo inspirador que o ajudará a crescer em sua jornada de fé e a estar preparado para os tempos que virão. Juntos, podemos aprender, crescer e nos encorajar enquanto aguardamos ansiosamente a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade hoje mesmo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.